Bom dia, turma do segundo ano. Professora Lani falando. Espero que estejam todos bem. A nossa aula de hoje de filosofia é sobre a inteligência, pensamento e linguagem. Uma frase de Aristóteles: o sábio nunca diz tudo o que pensa, mas pensa sempre tudo o que diz. O pensamento. Pensar é a forma de elaborar conceitos, valores, princípios que organizam nossa vida e nosso mundo, de resolver problemas, tomar decisões e efetuar julgamentos. Pensamento ou cognição é a atividade do intelecto vinculada ao processamento, à compreensão e à acumulação de informações. Ao pensar sobre os eventos, objetos e pessoas em nosso mundo, simplificamos as coisas. Estes elementos são agrupados em conceitos, parâmetros e definições. Formar e usar conceitos é uma qualidade de razão, assim como resolver problemas que surgem ao lidarmos com situações novas. Resolvemos nossos problemas lançando mão de estratégias que vão desde a aproximação para decifrar a situação-problema até a elaboração de hipóteses e a experimentação destas. O pensamento, na maioria das vezes, nem nos damos conta que estamos fazendo isso, a resposta de um problema apenas nos ocorre. Chamamos esses súbitos de lampejos de insight. Quando nos surgem problemas, podemos ter dificuldades de resolvê-los devido às certas posturas que por vezes assumimos. A ansiedade em buscar informações que confirmem nossas ideias e a incapacidade de ver um problema a partir de uma nova perspectiva. As soluções de nossos problemas são elaboradas a partir de julgamentos que fazemos. Por vezes elaboramos ideias ou estratégias guiadas apenas pela nossa intuição. Isso nos leva a discussões rápidas, baseadas em informações presentes em nossa memória que parecem confirmar nossas teorias, mas que podem induzir ao erro. Pessoas demonstram certa tendência a favor da confirmação de seu raciocínio, aceitando como mais lógicas as conclusões que se coadunam com suas convicções. Essa postura pode ser entendida como um excesso de confiança. Outros se apegam às suas convicções, mesmo diante de evidências em contrário, aderindo às suas ideias porque a explicação que aceitam como válida perdura em suas mentes, mesmo depois que as bases para tais ideias tenham sido desacreditadas. A linguagem. Linguagem, a forma assumida por grande parte do nosso pensamento, é constituída por vários elementos que afloram à medida que amadurecemos. Difícil imaginar o mundo sem linguagem. Um mundo sem linguagem seria um mundo sem os conceitos e culturas que conhecemos. Aprendemos a linguagem pelos princípios familiares da imitação e reforço. Ela influencia o que pensamos, percebemos e lembramos. A educação entendida de forma ampla visa aumentar nosso poder de palavras e de pensamento. Contudo, nem todo pensamento envolve palavra. Algumas ideias, como a habilidade de perceber e lembrar cores diferentes, não dependem da linguagem. Às vezes pensamos em imagens ao invés de palavras e inventamos novas palavras para descrever novas ideias. Assim, podemos dizer que o pensamento afeta a linguagem, que, por sua vez, afeta o pensamento. Inteligência e pensamento. A inteligência colhe, recolhe e reúne os dados oferecidos pela percepção, pela imagem, pela memória e pela linguagem, formando redes de significações
com as quais organizamos e ordenamos nosso mundo e nossa vida, recebendo e doando sentido a eles. O pensamento, porém, vai além do trabalho e da inteligência. Abstrai, ou seja, separa os dados das condições imediatas de nossa experiência e os elabora sob forma de conceitos, ideias e juízos, estabelecendo articulações internas e necessárias entre eles pelo raciocínio, indução e dedução, pela análise e pela síntese. Fórmula teorias, procura prová-las e verificá-las, pois está voltado para a verdade do conhecimento. Um conceito ou uma ideia é uma rede de significações que nos oferece o sentido interno e essencial daquilo que se refere. O conceito ou ideia nos oferece a essência, significação necessária de alguma coisa, sua origem ou causa, suas consequências ou seus efeitos, seu modo de ser e de agir. Os conceitos ou ideias são redes de significações cujos nexos ou ligações são expressas pelo pensamento através dos juízos, pelo qual estabelecemos os elos internos e necessários entre um ser e as qualidades, as propriedades, os atributos que lhes são acidentais e os que podem ser retirados sem que isso afete o sentido e a realidade de um ser. Um conjunto de juízes constitui uma teoria quando estabelece com clareza um campo de objetos e os procedimentos para conhecê-los e anunciá-los. Organizam-se e ordenam-se os conceitos, articulam-se e demonstram-se os juízes, verificando seu acordo com regras, princípios de racionalidade e demonstração. Teoria é a explicação, descrição e interpretação geral das causas, formas, modalidades e relações de um campo de objetos conhecido graças aos conhecimentos específicos próprios à natureza dos objetos investigados. O pensamento elabora teorias, ou seja, uma explicação ou interpretação intelectual de um conjunto de fenômenos e significações, objetos, fatos, situações, acontecimentos, que estabelece a natureza, o valor e a verdade de tais fenômenos. Por isso falamos em teoria da relatividade, teoria genética, teoria aristotélica e teoria psicanalista. Uma teoria pode ou não nascer diretamente de uma prática e ter ou não uma aplicação prática direta, mas não é a prática que permite determinar a verdade ou falsidade teórica, e sim os critérios internos da própria teoria, seja a sua correspondência com as coisas teorizadas, seja a coerência interna de seus argumentos, seus raciocínios, suas demonstrações e suas provas, seja, enfim, a consistência lógica de suas significações. A prática orienta o trabalho teórico, verifica suas conclusões, mas não determina sua verdade ou falsidade. O pensamento propõe e elabora teoria e cria métodos. Linguagem, pensamento e linguagem. Inteligência, pensamento e linguagem. Vocês vão resolver os exercícios propostos ao final do vídeo. Atividades. A primeira questão: o que é pensar? Segunda: que postura, por vezes assumida por nós, podem dificultar a resolução de nossos problemas? O que pode ser caracterizado como excesso de confiança? Como aprendemos a linguagem? E quinta: todo pensamento envolve palavra? Justifique sua resposta.